Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos dá e aqui podemos estar para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E no dia de hoje percorreremos o capítulo 29 do livro de Provérbios. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos perdão por nossos pecados e que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender e praticar a tua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje veremos o nosso capítulo 29, sim. Dele veremos uma introdução, provérbios diversos e uma conclusão. Introdução. Salomão nos mostra que a liberdade de escolha está sempre associada à responsabilidade pelas ações tomadas. A falta de discernimento em situações corriqueiras pode causar grandes desastres do cotidiano de qualquer um. A palavra de Deus nos atribui a responsabilidade por tudo aquilo que fazemos. Não há como você plantar alguma coisa e, diante de Deus, não querer colher as consequências por aquilo que você plantou. A palavra de Deus nos orienta a tomarmos algumas atitudes diferentes daquela que comumente uma pessoa tomaria. Não é nada muito difícil. Algumas ações são bastante simples de serem praticadas e vale a pena porque a colheita é maravilhosa. E não poderia ser diferente, porque afinal de contas foi um sábio rei que nos deixou registradas, orientado pelo próprio Deus. Vamos iniciar a nossa peregrinação pelo versículo 1 do capítulo 29 de Provérbios. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Vamos lá. O homem que muitas vezes, sendo repreendido, sendo corrigido, endurece a cerviz. O que é endurecer a cerviz? Antes de saber o que significa endurecer a cerviz, é bom sabermos o que é cerviz. Está vendo onde este senhor está colocando a sua mão? Exatamente, a cerviz é ali. Para aqueles com mais idade, sabe o que é a coluna cervical. Quando a pessoa é mais nova, nem sabe onde fica a cervical, a lombar, nada disso. Mas com o passar do tempo, a idade vai nos avisando onde ficam várias partes do nosso corpo que outrora nós até ignorávamos a localização, pois elas começam a apresentar alguns sintomas de que o nosso encontro com o Criador está mais próximo. Traduzindo, a idade vai chegando mesmo. O que é uma pessoa de dura cerviz? É uma pessoa inflexível, uma pessoa que não gosta de ser corrigida. Uma pessoa torrona, uma pessoa teimosa, cisma de fazer algo, vai fazer aquilo. E não adianta você querer mostrar para ela um outro lado. Ela tem a cerviz, a nuca dura, ou seja, ela não aceita olhar para o outro lado. Ela não pondera, ela não analisa, não examina uma outra opção que é dada a ela. Infelizmente, uma pessoa que assim age será quebrantada, será corrigida. Uma pessoa assim sofrerá consequência por aquilo que tem feito de errado. E muitas vezes pode ser uma correção muito pesada. Pessoas de dura cerviz são pessoas que têm a mente fechada, trancadas, não aceita receber qualquer orientação, nem da palavra de Deus. A pessoa diz, a Bíblia é um livro escrito por homens. E você queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por um jumento? Por uma girafa? Por uma zebra? Não, né? Infelizmente, algumas pessoas vão colher a consequência, vão colher aquilo que plantaram. Não tem como ser diferente. Não seja uma pessoa assim. Aceite orientação, examine, pondere, verifique se o que está sendo transmitido por alguém a você vale a pena uma análise mais detida, se vale a pena perder algum tempo analisando aquilo que foi falado. Não seja uma pessoa teimosa, porque ao homem de dura cerviz só resta o juízo. O que quer dizer isso?
Não, não é versículo não, é uma frase só, que quer dizer a mesma coisa que esse versículo. Um homem que não se permite corrigir vai ser julgado e vai ser condenado, ou seja, vai sofrer as consequências por aquilo que fez de errado. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Quando pessoas boas alcançam posições elevadas na sociedade, as pessoas justas se alegram. Porém, quando um pecador, quando um corrupto domina, o povo geme, o povo suspira, o povo sofre. É o que diz a palavra de Deus. Em outra versão, diz que o povo se esconde. Por quê? Porque pessoas honestas não são bem vistas por pessoas corruptas. Isso é já de conhecimento comum. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Fazenda aqui nós já falamos. Não aqui. Nós falamos na aula anterior. Fazenda aqui, ela é interpretada como riqueza, como aquilo que a pessoa tem, o conjunto de bens que uma pessoa tem. Não significa fazenda, aquele espaço grande de terra, maior que um sítio, nada disso. Então, vamos lá. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai. E como que ele alegra o seu pai? Alegra seu pai, alegra sua mãe, seus irmãos, alegra todos. Porque ele não é companheiro de prostitutas. Ele não se envolve com prostitutas. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, seus parentes, seus amigos. Mas aquele que não ama a sabedoria vai atrás de prostituta, ele vai perder dinheiro, vai trazer tristeza para sua família e mostrar que não é sábio. Assim é aquele que se envolve com a prostituição. A palavra de Deus diz que vai à ruína, à bancarrota, aquele que se envolve com prostitutas. O que representa uma pessoa sábia é o quadro de cima. A que se envolveu com prostituição, a figura de baixo. Ou seja, uma fotografia do mesmo local, mas após uma grande destruição. E a prostituição faz isso. Aliás, a Bíblia nos orienta a fugir da prostituição. Enquanto a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo, que ele fugirá de nós, em relação à prostituição, não devemos resistir. Espera aí. Antes de eu falar, deixa eu explicar. Não é se entregar. Não é que a prostituição não pode ser resistida. A Bíblia diz que nós devemos, antes de resistir, fugir. Olha só. Resistir é um nível. Você fugir é um nível antes. Você não chega nem perto para ter que resistir. Você já foge antes de ter que resistir. É fugir da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? Imagine que você esteja caminhando por uma calçada à noite e você percebe uma sombra lá na esquina. Você desconfia que aquela sombra seja a de um assaltante. Você vai esperar chegar até a esquina para comprovar se é ou não um assaltante? Por óbvio, não. Você deve fugir daquilo que aparenta ser mal. Então, percebeu uma sombra lá na esquina? Fuja antes. Assim é como tem que ser feito com a prostituição. Uma vida representada por uma situação de ordem, de organização, e depois de ter caído na prostituição. Uma bagunça só. Tome cuidado, não se envolva com este negócio. Não dá certo. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Um rei que não ama o suborno mantém a terra em ordem, organizada, em paz, em harmonia. Mas o amigo de subornos, o rei corrupto, transtorna a terra.
Aqui, novamente, uma imagem de um castelo em condições de habitabilidade e logo embaixo um mesmo castelo em ruínas. Assim é. O primeiro castelo representa um rei justo. O segundo castelo, um rei corrupto. Assim acontece com o reino e a família daquele que é corrupto. Vai entrar em ruínas. Não seja corrupto, nem corruptor. Corruptor é quem tenta corromper as pessoas. Quem tenta dar um jeitinho. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Tome cuidado com os bajuladores. Salomão vem insistindo neste ponto desde alguns versículos aqui atrás. Tome cuidado com o bajulador, a pessoa que fica te colocando acima dos anjos, dos arcanjos e dos querubins, como se você fosse a quarta pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você e em seguida os demais anjos. Tome cuidado, a lisonja causa muitos mortos. Uma pessoa que vive elogiando e não tem coragem de te confrontar, de apontar onde você está errando, para você não se dar mal lá na frente, essa pessoa não está te ajudando. Ah, mas ela é legal, ela só fala bem de mim, mas não te aponta os defeitos. E os defeitos vão te fazer cair em uma armadilha. A palavra de Deus diz que aquele que não ajuda corrigindo é como alguém que arma um laço para você. Você pode até se sentir bem pelo fato de não ter alguém te corrigindo, mas isso te fará mal. Pare para pensar nisso que eu estou dizendo. Cuidado com os bajuladores. Vai por eles e você vai ficar como esta pessoa aqui, ó. Tá vendo? Caiu em um laço. As pessoas que estavam ao lado dela eram pessoas bajuladoras. Não eram amigas. Amigas contariam os defeitos, apontariam os defeitos com amor. Aponta-se os defeitos com amor. Apontam-se os defeitos com amor, melhor dizendo. Uma pessoa que não te corrige é uma pessoa que deixa você caminhar em um campo minado. Mas um amigo, ele te mostra o que você está fazendo de errado e assim te impede de pisar em uma mina e se dar mal. Se você tem amigos, você com certeza vai receber conselhos como eu estou te transmitindo aqui alguns no dia de hoje, conselhos, orientações diretamente da palavra de Deus. Isso vai servir de motivo para você cantar e se alegrar futuramente. Você não vai chorar nem se lamentar, porque eu não estou te bajulando. Eu estou aqui falando a verdade, aquilo que está na palavra de Deus e que vai ser útil para a tua vida. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Uma pessoa justa, uma pessoa bondosa, ela não somente ajuda quando lhe pedem, ela vai atrás de pessoas que ela possa ajudar. E aqui a palavra de Deus diz que o justo, o bondoso, se informa da causa dos pobres. Mas não somente dos pobres, mas de qualquer um que estiver necessitando de alguma coisa, não sendo um pobre necessariamente. Mas as pessoas más, os ímpios, eles não compreendem isso. Muitas vezes ajudar o próximo é estender a mão. A pessoa muitas vezes pode ter mais condições financeiras que você, mas naquele momento ela precisa de uma palavra amiga. E muitas vezes até de algum trocado, porque o dinheiro que ela tem está investido e não tem liquidez. A Bíblia diz que Deus recompensa quem ajuda o pobre. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O que é um homem escarnecedor? É um homem zombador, é um homem encrenqueiro, que fica espalhando boatos
e fazendo como que se um circo pegasse fogo. É aquele que incendeia as situações, que causa confusões, que abrasam a cidade, que tornam a cidade em um braseiro. Os escarnecedores fazem isso. Aquelas pessoas que não aguentam ouvir desaforo, aqueles que dizem que não levam desaforo para casa. A palavra de Deus diz que esses homens são terríveis, mas os sábios, eles desviam a ira. Até vem a ira sobre uma pessoa sábia, mas ela prefere afastar aquela ira. É uma pessoa pacificadora. O quê? Você não pode colocar a ira para fora. Não. Por que não? Vou te dar um exemplo. Imagine que a tua esposa faça algo para te deixar muito, muito, muito irritado. E te deixa irado. Você vai revidar aquilo? Pense nas consequências. Uma forma simples de tentar explicar. A palavra de Deus não diz que você tem que dar vazão à ira. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Ah, mas é o meu gênio desse jeito? Não, não existe esse gênio. Esse gênio é a coisa que botaram na tua cabeça. Esse gênio não existe. Ah, mas o meu gênio é desse jeito. Não há gênio que não possa ser domado pelo Espírito Santo de Deus. Ou o teu gênio é o gênio indomável, como aquele filme. Não. Você não tem um gênio indomável por Deus. Deus pode domar o teu gênio. Agora, se você não quiser ser domado por Deus, o problema é teu, não é meu. Os sábios desviam a ira. Os sábios evitam que o circo pegue fogo. Eles não colocam lenha na fogueira. Eles tentam apaziguar. Eles jogam água, não jogam gasolina na fogueira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. A palavra de Deus está dizendo aqui que uma pessoa que discute com um tolo não vai ganhar a discussão. E se ganhar, vai perder mesmo assim. O tolo é tolo, não vai ganhar. E quem está discutindo com o tolo também não vai ganhar, mesmo que ache que ganhou. Como disse alguém, vai todo mundo perder. Não se ganha conversa com o tolo, porque a pessoa é tola. Ela não vai aplicar aquilo que você está dizendo. Olha, discutir com um tolo, eu trouxe um exemplo aqui que nós já usamos em uma aula há alguns meses. Uma pessoa que conversa, que discute com um tolo, se assemelha a estas crianças. Estas crianças se aproximaram de um animal e da mesma forma que elas se aproximaram de um animal e estão desse jeito, assim a pessoa que discute com o tolo. Por quê? O tolo, ele espalha algo que está dentro dele. Vamos ver que animal que andou espalhando o que estava dentro dele. Vocês já devem ter visto um hipopótamo. O tolo é como um hipopótamo. O tolo se alimenta com coisas tolas e quando coloca para fora, coloca o que está dentro de si. Eis a natureza. O tolo faz do mesmo modo. Alguns acham engraçado isso, como alguns riram ali. Infelizmente, todo mundo que vai discutir com um tolo só tem um destino. É esse daí. Vai se sujar. A Bíblia diz que não vai ter descanso. Você vai perder a discussão, você vai perder tempo, vai passar raiva. Então, caia fora. Não discuta com tolos. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero,
mas os retos procuram o seu bem. Pessoas honestas não se dão bem com pessoas desonestas e vice-versa. Homens sanguinários aborrecem as pessoas sinceras. E por qual motivo? Por motivo nenhum, pelo motivo dele ser sanguinário, ser uma pessoa violenta, agressiva. Há pessoas que têm prazer em ser agressiva. A palavra de Deus nos relata de um homem agressivo, de um homem sanguinário, que foi até o exército de Israel e desafiou cada um dos integrantes daquele exército. Eu trouxe aqui, talvez você se lembre dessa história. Já ouviu essa história? Já ouviu falar de um rapaz chamado Davi e de Golias? Pois é. Golias se achava o tal e lançou um desafio para cada um dos soldados da nação de Israel. E ninguém aparecia para desafiá-lo. Ele tinha um aparato militar muito grande. Os filisteus... Não tem nada a ver com o hino nacional. O hino nacional diz: verás que um filho teu não foge à luta. Não é verás que um filisteu não foge à luta. Se bem que esse daqui também não fugiu. Ele não fugiu, esnobou o exército de Israel e começou a intimidar. Começou a intimidar o exército de Israel e todo dia, dia após dia, desafiava cada um dos soldados de Israel. Até que um dia, alguém decidiu enfrentá-lo. Falou: eu vou. Verdade. Surgiu um rapazinho. Para um duelo. Na moda antiga. Não existia bang bang italiana naquela época. É uma forma só de ilustrar um duelo, o desafio entre duas pessoas. Ennio Morricone não tinha feito ainda esta música. Música do assobio. Não. O bom, o mal e o feio, né? Mas vamos lá, voltando aqui a Davi. Davi foi chamado à luta. E não fugiu à luta. Não fugiu. Ouviu os desafios daquele homem sanguinário que queria briga. Davi resolveu não fugir da briga. Aquele homem foi para Davi, foi contra Davi, amaldiçoando Davi pelos seus deuses. E Davi disse a ele: você vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi contra o gigante, o sanguinário contra o sincero. E aí, o que aconteceu? Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Não preciso contar o final, certo? Davi venceu. Pronto. Davi venceu. Sanguinário aborreceu o sincero. Só que aborreceu um sincero que temia a Deus. Resultado, o gigante se deu mal. Os retos procuram o seu bem. Não é que procuram o seu amor. Procuram o seu bem. Os retos, os corretos, procuram fazer o bem para si e para os outros. Assim, eles encontrarão o seu bem. Os sanguinários não procuram o seu bem, porque são sanguinários. O que eu disse lá atrás, a lei da
semeadura e da colheita. Você vai colher aquilo que plantar. Vai derramar sangue? O teu sangue vai ser derramado. Vai arrumar confusão? Vai plantar confusão? Você vai viver em confusão. Plantou desonestidade? Vai colher desonestidade também. Você quer enganar os outros? Você vai ser enganado pelos outros. Então, fuja dessas coisas. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio, ele a encobre e a reprime. O que nós falamos agora há pouco? Falamos agora há pouco que uma pessoa não deve dar vazão à sua ira. E aqui é o versículo que fala sobre isso mais especificamente. Um tolo expande toda a sua ira, espalha a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Você que achou que eu estava tirando as palavras da minha cabeça, está na palavra de Deus. Um tolo expande a sua ira, ou seja, uma pessoa que não tem muito juízo, que não é sábia, põe para fora. Nunca se teve notícia de um coração que explodiu por não ter colocado para fora a sua ira. A palavra de Deus diz que você deve conter a exposição da tua ira. Ah, mas isso vai fazer mal. Vai fazer mal se você colocar para fora. Lembra o exemplo da esposa? Chega irado e desconta nela para você ver o que te acontece. Você vai precisar usar a lei do Mário da Lenha. Porque a Maria da Penha é dela, a tua vai ser a Mário da Lenha. Porque, meu amigo, eu vou ter dó de você. Então, a palavra de Deus diz que um tolo, ele dá ouvido para a ideia vinda do lado de lá. O sábio dá ouvidos àquelas ideias que vêm do lado de cá. Estão vendo o coraçãozinho ali? Então tá bom. Um coraçãozinho mau, um coraçãozinho bom. Você tem dado ouvido a quem? Vai, faz isso mesmo, revida, mostra que você não leva desaforo para casa. Faça isso não. Isso não dá certo. A palavra de Deus diz que você tem que controlar esse teu instinto animal, porque senão você não vai se dar bem na vida. Você não pode sair expandindo a sua ira para todos os lados, levando essa ira para todo mundo. Contenha. Convença a tua mente a lutar contra o teu instinto. Não consegue? Eu sei, não é fácil. Não é fácil. Mas tem um jeito. Olha aqui. Aqui a mente apanhou. O desejo de fazer a coisa certa foi nocauteado. A carne, o instinto, falou mais alto. Mas a mente, com toda a boa vontade, se levantou novamente e foi para cima. Falou, não, rapaz, você não pode fazer isso. Se controle, se controle, se controle, já foi. Mais uma vez. E aí, o que acontece? Acontece isso, por quê? Luta, apanha, luta, apanha, luta, apanha. Chega uma hora que a pessoa senta e fala, ser ou não ser, eis a questão. Eu quero ser, mas não consigo ser. Vem como que uma crise shakespeariana. Ser ou não ser, eis a questão. Não, a pessoa fala, como? Como que eu consigo vencer uma luta dessa? Mas você não precisa se sentar com um crânio na mão perguntando o que você deve fazer, porque eu vim aqui te trazer a solução do teu problema. Com toda a modéstia eu digo isso. A ideia não é minha, a ideia é da palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Se você consegue, consegue. Se alimente da palavra de Deus. Porque na medida que você se alimentar com a palavra de Deus, a
palavra de Deus vai começar a te fortalecer. A palavra de Deus vai começar a fortalecer a tua mente. A palavra de Deus vai deixando a tua mente mais aperfeiçoada. Vai fortalecendo. Teu cérebro vai começar a se exercitar. Teu cérebro vai se fortalecer. É como se ele começasse a fazer exercício. Verdade. Conforme você vai lendo a palavra de Deus, vai ouvindo a palavra de Deus, vai orando, conversando com Deus, o teu cérebro, a tua mente vai se fortalecendo. Cada dia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais um pouquinho depois, o teu desejo, a tua vontade de fazer coisa certa vai ficando mais forte que a tua carne, que esse instinto animal. E aí, em um determinado dia, aparece uma situação em que a tua carne fala, faça. Teu cérebro fala, não vou fazer. A carne fala, faça, eu estou mandando. Teu cérebro fala, não, agora não vou fazer. E aí, entram em conflito. Quem vai ganhar essa luta? Quem vai ganhar? Já está alimentado. Ele se alimentou. Fez o que tinha que fazer. Quem ganha a luta? Não, não era essa figura. Troca. Exato. Agora sim. Exatamente isso. Exatamente dessa forma que você vai se sentir. Um vitorioso. Tudo bem? Se alimentou da palavra de Deus, se fortaleceu. Esse é o treinamento que nós devemos fazer para que a nossa força de vontade supere o desejo de fazer besteira. Vamos prosseguir. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O governador que fica dando ouvido à mentira, a pessoa, aqui serve ao governador e a todas as outras pessoas. Se você se envolve em companhia de pessoas, se você se envolve com pessoas mentirosas, se você vive na companhia de pessoas que vivem mentindo, uma hora ou outra, de tanto você ouvir mentira, você vai começar a acreditar nelas. Por uma separação das pessoas que falam para você a verdade. A mentira muitas vezes vai parecer mais suave aos teus ouvidos e você não vai ter sossego, você vai começar a desconfiar de todo mundo. Eu te oriento a colocar a correr as pessoas que são mentirosas que estão à tua volta. Sim, põe para correr, é por isso que eu trouxe os cachorros aqui. Solte os cachorros, é uma forma de dizer que você poderia colocar as pessoas para correr? Sim. Ponha as pessoas para correr da tua vida. Não precisa soltar os cachorros em cima dela. Não precisa. Não precisa chegar nesse extremo. Mas se for necessário, pode dar um sustozinho, sim. Não há problema nenhum. Com certeza a pessoa não vai se agradar do teu comportamento. Você não vai agradar uma pessoa mentirosa, pedindo para que ela não minta. Então é mais fácil você se afastar delas.
Se você não tiver tantos cachorros assim para fazê-la correr para longe de você, faça de uma maneira diferente. Se afaste das pessoas mentirosas. Ah, mas é teu amigo? Teu amigo e vive mentindo para você. Você tá mal de amizade, hein, meu amigo? Prosseguindo. O pobre e o usurário se encontram e o Senhor alumia os olhos de ambos. Já falamos quem é o usurário, aquele que empresta a juros exorbitantes, aquele que empresta com usura. Tanto o pobre como o usurário se encontram. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que Deus fez ambos. Deus deu a mesma natureza para os dois, mas a maneira como cada um se cuida é diferente. Um vê em uma crise uma oportunidade e o outro vê em uma oportunidade que Deus lhe dá uma crise. Procure enxergar oportunidades. Deus te fez igual às outras pessoas. Você não precisa agir de maneira que da qual vai se envergonhar. Não haja de uma maneira da qual você vai se envergonhar. Procure fazer as coisas da forma correta. Deus fez você da mesma forma que fez todas as outras pessoas. Todos são iguais, mas infelizmente tomam caminhos diferentes. Procure tomar o caminho certo. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Se você quer construir algo sólido, você precisa construir em cima da verdade. Não se chega longe falando mentira. É isso que quer dizer este versículo. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. A palavra de Deus diz que a vara e a repreensão dão sabedoria. Não é só a vara, é a vara e a repreensão. Quando a Bíblia diz vara, está se referindo a castigo físico, aqui principalmente, porque coloca a repreensão também como uma forma de dar sabedoria. Então não é só a vara, é a vara e a repreensão. Muitas vezes, o sábio rei Salomão entendeu que a vara desenvolvia um papel muito importante na correção das crianças. Outras vezes bastava a repreensão, e muitas vezes as duas juntas. Se não for usada a vara e a repreensão para dar sabedoria, a pessoa vai ficar entregue a si mesmo, quer dizer, vai fazer aquilo que acha correto, e isso vai trazer vergonha para sua mãe. Então, muitas vezes, corra que o chinelo vem aí, era uma forma de salvar uma criança, de envergonhar a sua mãe e de causar um desastre a si mesmo. Aqui não foi Salomão quem escreveu isso, os psicólogos do meu tempo. Isso daqui é coisa do meu tempo mesmo. Um chinelo, uma colher de pau, uma vassoura, uma cinta com fivela, ou para alguns era a fivela da cinta, porque era a fivela que chegava primeiro. E as consultas eram grátis. Infelizmente, é verdade. E isso acontecia com alguns. Alguns passaram por esses psicólogos e, interessante, não se tem notícia de tantas crianças que ficaram traumatizadas como nos dias de hoje sem esta consulta. Não estou fazendo apologia à violência de maneira nenhuma. Estou falando de um contraste de períodos. Há um contraste grande entre os dois períodos. Havemos de convir. Prosseguindo. A repreensão ajuda a criança a não envergonhar a mãe e, não deixando-a entregue a si mesmo, não deixando-a fazer aquilo que ela deseja, com certeza ela crescerá uma criança sábia. Cena emblemática. Sim, nós nos deparamos muitas vezes com cenas
emblemáticas. Cenas marcantes. Daqui um versículo, depois do versículo 16, nós vamos ver uma que provavelmente já foi vivida por você. Se você tem a minha idade, um pouquinho mais de 50, ou até um pouco menos, talvez você já tenha vivido. Vamos lá. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. A palavra de Deus diz que na multiplicação dos ímpios, das pessoas injustas, automaticamente as injustiças, elas também se multiplicam. Mas aqueles que não cederem às injustiças, não se envolverem nas confusões dos injustos, estes serão recompensados. E qual é a recompensa? Eles não vão cair. Eles verão a queda dos ímpios, verão os ímpios sofrendo as consequências dos atos que cometeram. Mas eles somente verão, eles não cairão. Por quê? Porque eles não se tornaram transgressores, porque outros se tornaram. Você conhece alguém que faz algo porque outros estão fazendo? E ainda diz, mas todo mundo faz. Todo mundo vai cair. Você quer que vejam a tua queda? Não. Melhor não querer cair. Porque se você agir da maneira incorreta, aqueles que agirem da maneira correta verão a tua queda. Mais uma vez, Salomão orientando o pai e a mãe de família para não ter problema lá na frente. Salomão disse: castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Salomão está incentivando os pais a não deixarem os filhos fazerem aquilo que eles querem. Não deixe o teu filho fazer aquilo que ele quer, se não é bom para ele. Não. Se o filho quer estudar, deixe estudar. Não há problema nenhum. Se quer te ajudar em alguma tarefa que você esteja fazendo, também não há problema nenhum. Não deixe o filho entregue a si. Ah, quero só brincar. Não, não vai só brincar. Ah, quero comer chocolate na hora do almoço. Não vai comer chocolate na hora do almoço. É assim que Salomão está orientando os pais a agirem. Não deixe o teu filho fazer o que ele quer, que não é bom para ele. Vara da infância e da juventude. Já ouviu essa expressão? Mas eu não me refiro à vara que existe lá no prédio do fórum, que há geralmente em cada uma das cidades. Eu estou me referindo a uma outra vara. Você conhece esta vara? Essa era a vara da infância e juventude da minha época. E a minha mãe era juíza. Eu acredito que talvez uma música tenha sido inspirada em um momento semelhante a este. Porque faz bastante lembrar dois do lado de lá, duas do lado de cá. É como um duelo mano a mano, né? Duas, uma mãe e uma vara. Até parece que aquela música lá foi criada para um momento como esse. Quem já não se viu num momento como esse? Enfrento ou corro? Se eu correr, não vai ficar pior? Se ela me pegar pela frente ou por trás? E com certeza as crianças sabiam, porque eu sabia, que nunca havia somente uma. Eram duas. Eu poderia não ver,
o objeto, mas ele estava lá, em forma de uma vara, de uma chinela, de uma cinta, de uma vassoura, de uma panela. Mãe, brincadeira, mãe, a senhora nunca me atirou uma panela. Nunca acertou uma panela em mim. Não, ela não atirou e errou. Ela nunca atirou a panela em mim. Nunca. Nunca. Panela de pressão, não. Nunca acertou. Nunca acertou porque não jogou. Decisão difícil, hein? Corro ou fico? Não adiantava correr. Não adiantava correr. Era melhor encarar. E graças a Deus, estou aqui. Mãe, pai, obrigado pelas orientações. Prosseguindo, não? Ainda tem mais alguns versículos. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. O que a palavra de Deus diz? Não havendo orientação divina, o povo se corrompe. Se o povo não se voltar para a palavra de Deus, não se voltar para Deus, o povo, a nação, a sociedade se corrompe, ela apodrece, se torna um local desagradável de se viver. Mas, se o povo guardar a orientação de Deus, ele vai ser bem feliz. Bem-aventurado significa bem feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. O que quer dizer isso? Há pessoas que não basta somente ouvir. Elas têm que ouvir e ainda ter um incentivo a mais para obedecer alguma coisa. A palavra de Deus diz que o servo ele não vai se emendar. Alguns servos não vão se emendar, não vão se consertar, não vão fazer o que é certo por apenas ouvir. E alguns, além de entenderem, vão continuar sendo desobedientes. Alguns, além de não terem boa vontade para entender, fazem as coisas erradas. Outros até entendem, mas praticam o que é errado. Salomão está dizendo que precisam de um incentivo a mais. Sim, uma punição. Algumas pessoas precisam receber um castigo. Não podem ficar impunes se continuarem a fazer coisas erradas. É isso que faz sentido em uma sociedade. Para que uma sociedade viva em harmonia, aquele que faz coisa errada precisa pagar pelo erro que cometeu. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Uma pessoa que é precipitada. Você conhece uma pessoa precipitada? Que fala antes de terminar de ouvir? Isso é um erro. Isso é mais grave do que ser tolo. É ser tolo ao quadrado. Tolo vezes tolo. É ser mais que tolo. Batom ideal para fofoqueiros, para quem abre a boca, para quem é precipitado com as palavras. Cola de contato. Cola rápida, cola instantânea. Batom ideal para fofoqueiros. Assim fica com a boca fechada. Ou então, picolé de fofoqueiro. É o que merece. Para quê? Para que fale menos. A palavra de Deus diz que você não deve ser precipitado para falar. E isso se aplica a todos. Tem até criança que desde pequenininha já sai contando mentira, fofoca. Que coisa feia. E sai falando sem antes terminar de ouvir. É lógico que não é para fazer isso, né? Isso é em um sentido figurado que eu estou trazendo. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho.
A palavra de Deus diz que se você mimar muito uma pessoa, no final, ela vai começar a exigir cada vez mais as coisas de você, ao ponto de se tornar uma pessoa insuportável. Então, trate as pessoas da maneira como tem que ser tratadas. Não fique mimando pessoas e nem filhos. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. O que é um homem iracundo? Um homem colérico, um homem que se ira com facilidade. Não seja este homem. Um homem iracundo, onde ele passa, ele sai arrumando briga, encrenca para outras pessoas. Fuja da companhia de homens que se iram facilmente, de homens que não querem controlar a sua ira. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O orgulho leva as pessoas para o abismo. Não seja orgulhoso, seja humilde. Sendo humilde, Deus vai estender a mão para você. Jesus vai te ajudar. Você não perde nada por ser humilde. Não seja orgulhoso. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Se você faz parte de alguma quadrilha, se você tem algum esquema com alguém que trabalha de maneira desonesta, você está aborrecendo a tua alma. Não adianta você ter dinheiro no bolso e angústia na alma. É preferível ter menos dinheiro no bolso e ter alegria. Você prejudica a sua alma quando se associa com ladrões. Ouve maldições e não denuncia. Você acaba não podendo abrir a boca. Você se torna uma pessoa sem liberdade, porque se você denunciá-lo, ele vai te denunciar também e você perde a liberdade também deste jeito. De qualquer forma, se você tem parte com o ladrão, você está preso. Fuja dessa situação. Fuja antes que a condenação venha sobre você. O receio do homem armará laço, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Aquele homem, aquela mulher que tem medo de fazer as coisas porque não quer entristecer um ou outro, mesmo que aquilo seja algo correto, vai estar como que colocando o pé em um laço. Você não deve deixar de fazer as coisas porque um e outro vai se aborrecer. Se a coisa que você vai fazer tem a aprovação de Deus, se você vai fazer algo correto, que Deus se agrade, você não pode ter medo, não pode ter receio do que as pessoas vão falar de você. Lute contra esse receio, peça a Deus força e não tenha medo, porque se você tiver medo, você vai ser uma pessoa que vai viver presa, de mãos atadas e não vai desfrutar da felicidade. Deixar de agradar a Deus para agradar uma pessoa, não faça isso. É se meter em escravidão. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Muitos querem o favor, querem a face do príncipe, muitos querem conseguir as coisas dessa vida através de um contato, através de alguém importante, muitas vezes através de um vereador, de um deputado, de um prefeito. Muitos querem o favor porque aquela pessoa é vista como alguém que pode ajudar a subir na vida. Não faça isso, não faça isso. Corrija a tempo. Não faça isso. Confie em Deus, espere em Deus. Deus pode usá-lo para te colocar em um emprego. Eu acredito nisso, pode haver isso. Isso acontece para algumas pessoas, não é com todos. Mas não queira você forçar uma situação como essa. Não confie no homem, confie em Deus. Deus pode usar um homem, pode não ser aquele que estava em uma posição que você esperava, mas pode ser uma pessoa mais simples que você, com menos condições que você. O importante é saber que você deve confiar em Deus e não em homens.
Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio os de retos caminhos. Uma pessoa honesta é um horror para aquele que é mau. E uma pessoa má é um horror para aquele que é honesto, para aquele que gosta, para aquele que faz as coisas corretamente. Então não se espante se as pessoas não gostarem de você por fazer as coisas corretas. Se você faz as coisas corretas e não gostam de você, é porque eles não fazem as coisas corretas. Essa regra é quase 100% verdadeira em todos os casos. Pessoas desonestas gostam de outros desonestos e pessoas honestas gostam de outras que são honestas. É isso que diz a palavra de Deus. Conclusão. Deus não pode ser responsabilizado por nossas decisões. É ditado popular: quem avisa, amigo é. Deus nos dá vários avisos e de diversas formas. Muitos querem colocar a responsabilidade de seus erros nas costas de Deus. Deus não tem costas para ficar carregando os erros dos outros, a responsabilidade, a consequência por aquilo que os outros fizeram de errado. Nada disso. Você fez, você colheu. O ditado popular diz: quem avisa amigo é. Deus está querendo ser teu amigo. Deus te avisou agora, hoje, nestes minutos que você esteve comigo, de muitos atos que você pode adotar em tua vida e ter bons resultados e ter uma boa colheita. Deus é teu amigo, por isso que ele te avisou. E te avisou através de mim no dia de hoje, mas te avisa de diversas maneiras. Lembre-se que você não pode responsabilizar Deus por aquilo que acontece com você. Nós somos aquilo que plantamos. Deus se mostra nosso amigo. A palavra de Deus disse que Jesus chamou seus discípulos, chamou a mim e chama você de amigo. Você quer ser amigo de Jesus? Se você não é, você tem a oportunidade de ser no dia de hoje. Jesus disse estas palavras aos apóstolos, aos seus discípulos, e estas palavras ficaram registradas, porque são direcionadas a mim e a ti também. O que elas dizem? Palavras de Jesus: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João capítulo 15, versículo 15. Quer ser amigo de Jesus? Entregue a tua vida a Ele. Creia que Deus o ressuscitou dos mortos e você será salvo. Você será salvo e se tornará amigo de Jesus. Jesus quer ser teu amigo. Você não quer ser amigo dele? Você começou a aula de hoje já com um certo grau de amizade com Jesus. A palavra de Deus diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Você ouviu até aqui. Você é uma pessoa de Deus. Jesus Cristo quer ser teu amigo. Aceite deixá-lo ser teu amigo. Não ande sozinho. Ande com Ele. Ele quer te abençoar. É o que tínhamos para hoje. Deus te abençoe. E vou deixar o trecho de um hino que diz que Jesus, Ele é o nosso amigo. Deus os abençoe e até a próxima semana. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver.
Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim.